Era a noite de 12 de dezembro de 1985. O estacionamento de um supermercado Kmart lá em Washington estava lotado. Afinal, as pessoas já estavam fazendo as compras de Natal. Até que, por volta das 9 horas da noite, os clientes começaram a perceber algo estranho, algo que não fazia sentido nenhum. Uma menininha de apenas 2 anos estava andando sozinha entre os carros do estacionamento. Ela estava bem agasalhada, mas tinha algo errado. Ela não chorava, não gritava, não chamava por ninguém. Ela só caminhava em completo estado de choque, como se tivesse acabado de ver algo terrível. Os funcionários levaram a menina para dentro da loja, fizeram o anúncio no alto-falante, mas ninguém apareceu para buscar a criança. Foi só no dia seguinte que a avó reconheceu a garota pela TV. E quando as duas finalmente se encontraram, a avó perguntou: "Querida, onde está a sua mãe?" E a resposta da menina gelou o sangue de todo mundo: "A mamãe está nas árvores." Eu sou a Mari e toda a semana eu trago histórias de crimes reais, terror e mistério. E se você gosta desse tipo de narrativa, já aproveita para se inscrever no canal e também deixa um like nesse vídeo para me ajudar na divulgação. Dito isso, então vamos para o caso de hoje. O Michael Himmer, mais conhecido como Mike, tinha 36 anos e trabalhava como telhador em Tacoma, lá em Washington. Ele era um cara bem esforçado, do tipo que não escolhia o serviço, e ele trabalhava bem pesado para conseguir se manter. Só que, como em qualquer profissão, tinha a época boa e também a época ruim. E o pior momento para ele era quando chegava o inverno, porque nessa época quase não tinha serviço em cima dos telhados. Então, o Mike precisava procurar alguma coisa para conseguir um dinheiro extra. E foi por isso que ele começou a sair para caçar. Mas ele não fazia isso de qualquer jeito. Ele levava a caça muito a sério. Ele passava dias sozinho dentro daquelas florestas na região do rio Nisqually. Ali era uma área gigantesca, com mais de 100 quilômetros de mata, um lugar bem remoto e isolado. E na verdade, ele nem se importava com isso, porque quanto mais isolado e longe das pessoas, para ele era muito melhor. O Mike não queria ninguém por perto, porque ele sabia que qualquer sinal de gente ou até um barulho fora de hora já era o suficiente para conseguir espantar os animais que ele estava caçando. Então ele fazia justamente o oposto da maioria. Em vez de ficar ali, ele ia cada vez mais fundo na mata fechada, naqueles lugares onde praticamente ninguém ia. E com o tempo ele ficou muito bom nisso, muito bom mesmo. Tão bom que ele sabia exatamente aonde ele estava o tempo todo, mesmo sem trilha, sem referência nenhuma. Era como se ele tivesse o mapa daquela floresta gravado na cabeça. E lá dentro da mata, o Mike sentia que ele tinha o controle de tudo. Só que fora dali, as coisas eram completamente diferentes. Em dezembro de 1985, o Mike estava tentando se reconciliar com a Diana Robertson. Ela tinha só 22 anos. E os dois tinham acabado de passar um tempo separados depois de um relacionamento que já era muito complicado. Poucos meses antes, a Diana tinha chegado a ponto de pedir uma medida de restrição contra o Mike, por causa de um episódio que ele acabou perdendo o controle dentro de casa. Mas mesmo depois disso, eles decidiram voltar. E principalmente porque eles tinham uma filha de 2 anos chamada Crystal. E eles queriam fazer com que as coisas dessem certo justamente por ela. Eles queriam que a filha crescesse com uma família unida e decidiram tentar mais uma vez. Só que a família da Diana não aceitava isso de jeito nenhum. Eles não acreditavam que o Mike tinha mudado e viam essa volta com muita preocupação. Até porque eles já conheciam o comportamento dele. O Mike era um homem difícil, explosivo e na visão da família ele era um cara controlador. E a Diana sempre acabava cedendo. Mesmo com todos esses problemas, o Mike estava focado em fazer o relacionamento dar certo. E foi justamente nessa tentativa de reconstruir as coisas que ele teve uma ideia. No dia 12 de dezembro de 1985, ele planejou um passeio. Ele queria levar a família para as montanhas lá perto do rio Nisqually, que era exatamente onde ele passava aquele tempo caçando. E a desculpa era que ele queria escolher a árvore de Natal perfeita para a casa deles.
E além disso, ele também queria aproveitar o momento para dar uma olhada nas armadilhas para ver se tinha conseguido pegar alguma coisa. No fundo, o que ele queria mesmo era um momento só dos três, longe de todo mundo, para conseguir marcar esse recomeço. E foi justamente por causa disso, e também daquela sensação de que talvez agora as coisas dariam certo, a Diana aceitou o convite. Então, eles entraram na caminhonete vermelha dele e seguiram viagem. O Mike dirigiu cerca de 1 hora até chegar em uma região conhecida como Mineral. E o cenário ali muda muito rápido. Conforme você vai saindo da cidade, as casas vão sumindo, o movimento para, até que não tenha nada ao redor que não seja a estrada e as árvores. Mas como o Mike já conhecia aquele caminho como a palma da mão, ele sabia exatamente aonde encostar. Ele parou a caminhonete em um ponto que ele já usava como base e os três desceram. E dali para frente, o caminho era a pé. Não tinha trilha, não tinha marcação, era só o Mike guiando a Diana e a Crystal para dentro da floresta. Eles foram andando e olhando em volta, tentando encontrar aquela árvore de Natal perfeita. E enquanto isso, o Mike chegou a mexer em alguma das suas armadilhas e por um momento parecia que tudo estava indo perfeitamente bem. Só que lá, pelas 9 horas da noite, essa história tomou um rumo completamente diferente. No estacionamento de um supermercado Kmart, os clientes levaram um susto quando viram uma menininha de 2 anos andando sozinha entre os carros do estacionamento. E o que mais chamava a atenção é que mesmo agasalhada, ela não estava chorando, não parecia desesperada como uma criança perdida. Ela parecia que estava em transe, em completo estado de choque. Ela só ficava parada ali, olhando em volta, sem entender absolutamente nada. O pessoal da loja pegou ela no colo e eles ficaram esperando os pais aparecerem. Mas ninguém veio. Eles até chamaram no alto-falante da loja, deram o aviso que tinha uma garotinha perdida ali esperando pelos pais no balcão, mas ninguém apareceu para buscar. E foi exatamente nesse momento que eles perceberam que aquilo era uma situação muito séria, que tinha algo errado, e então eles decidiram chamar a polícia. Assim que os policiais chegaram no mercado, eles tentaram de tudo. Eles perguntaram o nome dela, onde os pais dela estavam, de onde ela tinha vindo. Mas isso não adiantou de nada, porque a menina não falava uma palavra. Ela só ficava ali com aquele olhar fixo, como se estivesse em estado de choque. Como eles não tinham a menor pista do que tinha acontecido e nem sabiam quem era aquela criança, a polícia decidiu levar ela sob custódia e pediram ajuda para a mídia. Então eles tiraram várias fotos dela e espalharam nos telejornais tanto de Tacoma quanto de Seattle, na esperança de que alguém visse aquela foto e ligasse dando algum tipo de informação. E foi só na manhã seguinte, uma mulher chamada Lu estava em casa assistindo o jornal quando a foto apareceu na tela. Ela reconheceu na hora. Aquela garota era sua neta, a Crystal, a filha da Diana e do Mike. Naquele momento, a Louise ficou desesperada e também muito confusa. Ela pegou o telefone, ligou para a polícia para saber exatamente aonde a neta estava e correu para lá. Até aquele momento, a Crystal não tinha falado absolutamente nada para ninguém. Mas no momento que ela viu a avó, ela correu na direção dela e finalmente falou a primeira coisa, que foi: "Vovó!" E só aquele gesto já dizia muita coisa, porque naquele instante a Louise teve certeza de que algo muito grave tinha acontecido com a Diana, porque ela jamais, em hipótese alguma, deixaria a filha de 2 anos sozinha daquele jeito. E para piorar a situação, os detalhes não batiam. O mercado onde a Crystal foi encontrada ficava a uns 16 quilômetros da casa da família, e a mais de 50 quilômetros daquela floresta onde eles deveriam estar. E isso, por si só, já não fazia o menor sentido, porque até então a Louise achava que os três estavam em um passeio tranquilo procurando a árvore de Natal, mas agora nada mais se encaixava. Enquanto a polícia começava a organizar as buscas pelo Mike e pela Diana, a Louise levou a Crystal para casa. A menina já estava um pouco mais calma, estava conversando com a avó, e foi nesse momento que ela tentou entender o que é que tinha acontecido. E ela perguntou: "Querida, aonde está a sua mãe?" E a resposta foi bem estranha. Ela só disse: "A mamãe está nas árvores."
Na hora, a Luz não entendeu muito bem o que aquela frase queria dizer. Ela ainda tentou perguntar de novo, mas a neta só repetia a mesma frase: "A mamãe está nas árvores." Aquilo só confirmava que o pior tinha acontecido. Então, com base nessa frase, a polícia concentrou todos os esforços naquela região mineral. Foi uma operação enorme, com centenas de voluntários, cães farejadores e policiais vasculhando tudo. Eles estavam tentando encontrar qualquer sinal do Mike ou da Diana. Só que tinha um problema. Era dezembro em Washington, e naquela época a região ficava coberta de neve, de gelo e muita neblina. As pessoas andavam por ali em busca do casal, mas quase não conseguiam enxergar nada. A floresta, que já era densa, naquele momento parecia um labirinto. E mesmo sabendo onde o Mike costumava caçar, as buscas simplesmente não davam em nada. Eles andavam quilômetros e quilômetros, mas a caminhonete vermelha não aparecia, a Diana não aparecia e o Mike também não. E para piorar ainda mais, a neve tinha caído e apagado qualquer rastro de pneu ou pegada que pudesse ajudar os policiais a se guiar por ali. Então, enquanto as buscas não davam em nada, a família da Diana já tinha uma certeza absoluta. Para eles, o Mike era o culpado do que tinha acontecido. Eles conheciam o histórico dele, sabiam do comportamento explosivo e na cabeça deles era só uma questão de tempo até algo assim acontecer. A Lois, principalmente. Ela não aprovava mais esse relacionamento, tanto que ela foi totalmente contra essa viagem da família. Para ela, não tinha dúvida nenhuma de que o Mike tinha feito algo terrível. E parando para pensar, tudo apontava para isso mesmo. Porque o fato da Crystal ter sido deixada sozinha naquele estacionamento a quilômetros de distância de onde eles deveriam estar, só reforçava essa teoria. Alguém tinha que ter deixado a menina lá. E quem normalmente dirigia era o Mike. Então, na visão da polícia, a explicação era meio óbvia. Ele teria deixado a filha ali de propósito para ela ser encontrada e depois disso fugiu. Até porque, como ele conhecia muito bem aquela floresta e era muito experiente em se orientar na mata, ele saberia exatamente como desaparecer. E foi com base nisso que os investigadores começaram a trabalhar com essa hipótese de que ele teria escondido o corpo da Diana em algum ponto muito isolado, um lugar que provavelmente só ele conhecia, e depois disso desapareceu. E como ninguém encontrava a caminhonete, eles chegaram até a pensar que o Mike poderia estar vivendo dentro dela, escondido em algum canto daquela floresta. Só que o tempo foi passando e 2 meses depois, ninguém tinha sinal do casal. Eles não tinham nenhuma pista, não tinham absolutamente nada. Até que em um dia comum, um homem saiu para caminhar com o cachorro por uma estrada de exploração de madeira. O lugar era bem deserto e ficava a uns 16 quilômetros do rio Nisqually. Enquanto ele andava, ele viu um carro parado na lateral da estrada. E de longe mesmo, ele já percebeu que tinha alguma coisa errada ali. O carro estava coberto de neve, mas dava para ver que era uma neve recente. O que parecia é que aquele carro estava parado ali há muito tempo. Ele ficou bem curioso com aquilo e foi chegando cada vez mais perto e o cachorro ia junto. E conforme ele se aproximava do carro, o homem começou a olhar em volta para ver se não tinha ninguém ali, ou então se tinha algum tipo de movimento, mas não tinha absolutamente nada. Então, ele chegou na janela do passageiro, passou a mão no vidro para tirar aquela neve que tinha acumulado ali, e ele tentou enxergar o que é que tinha lá dentro. E quando ele olhou para o banco da frente, o banco do passageiro, ele deu de cara com algumas manchinhas escuras espalhadas pelo tecido, e aquilo parecia muito com sangue. Na hora, ele travou, pegou o cachorro e saiu correndo dali o mais rápido possível. Mas assim que ele achou um telefone, ele ligou para a polícia para contar tudo o que ele tinha visto. E em pouco tempo, os agentes chegaram no local. Eles começaram a limpar toda aquela neve que tinha acumulado na caminhonete, e conforme o carro foi aparecendo, veio realmente a confirmação. Aquela era a caminhonete vermelha do Mike. Ela estava trancada, e um detalhe que chamou muito a atenção logo de cara foi que o casaco da Diana ainda estava lá dentro.
o que não fazia o menor sentido considerando aquele frio absurdo que fazia na região naquela época do ano. Quando os peritos conseguiram abrir o carro, eles confirmaram o que o homem tinha visto pelo vidro. Aquelas manchas realmente eram manchas de sangue. E como o carro tinha ficado parado ali por meses, abandonado, exposto no tempo, na umidade, aquele sangue estava tão degradado que eles não conseguiram determinar qual era o tipo sanguíneo. A única coisa que eles sabiam é que aquele era um sangue humano. No painel do carro, eles ainda encontraram um bilhete escrito à mão, dizendo: "Eu te amo, Diana". E para os investigadores, aquilo soava mais como uma despedida ou até mesmo como uma confissão de alguém que sabia exatamente o que tinha feito. Então, os agentes começaram a vasculhar toda aquela área em volta do carro, tentando encontrar qualquer pista que ajudasse a entender o que tinha acontecido ali. E não demorou muito. Mais ou menos uns 30 metros da caminhonete, eles encontraram o corpo da Diana. Ela estava nua, da cintura para cima e com sinais claros de violência. A Diana tinha 17 ferimentos de faca, o que mostrava um ataque extremamente agressivo e pessoal. E em volta do pescoço dela tinha uma meia branca longa, com listras azuis, amarrada com um nó bem apertado. Perto do corpo, os policiais ainda encontraram estojos de munição de um rifle calibre 22, que era justamente o tipo de arma que o Mike usava para caçar. Então, a polícia ampliou as buscas, eles olharam cada centímetro num raio de vários quilômetros, mas não encontraram nenhum sinal do Mike. E foi justamente essa ausência que começou a pesar muito contra ele, porque o corpo da Diana estava ali, a caminhonete também. E dentro do carro ainda tinha aquelas manchas no banco do passageiro, exatamente no local onde ela costumava ficar. Mas o Mike não tinha nada, ele tinha simplesmente sumido. E para a polícia, aquilo praticamente não deixava espaço para uma outra explicação. Ele era o responsável pelo crime. Por isso, o Mike foi oficialmente considerado o principal suspeito e entrou para a lista de pessoas procuradas. Só que, conforme a investigação avançava, surgiu uma informação que deixava essa história ainda mais estranha. Porque aquele não era necessariamente um caso isolado. Apenas 4 meses antes, um outro casal tinha sido encontrado sem vida exatamente naquela mesma região. O Steven Harkins, de 27 anos, e a namorada Ruth Cooper, de 42, também eram de Tacoma. Eles tinham decidido passar o final de semana acampando, e no dia 10 de agosto de 1985, eles foram até o Lago Tule com o cachorro da família. Só que na segunda-feira, nenhum dos dois apareceu no serviço, e as famílias também começaram a estranhar a falta de contato deles. Apenas 4 dias depois, uns caminhantes que estavam passando ali pela região encontraram o corpo do Steven. Ele ainda estava dentro do saco de dormir, bem perto ali do acampamento, e parecia que ele tinha sido pego totalmente de surpresa. Ele foi encontrado com um disparo na região da cabeça e a arma usada era um rifle calibre 22, exatamente o tipo de arma que o Mike usava. A poucos metros dali, o cachorro deles também foi encontrado e ele também tinha sido baleado. Mas a Ruth tinha desaparecido. O corpo dela só foi encontrado meses depois, em outra parte da floresta, mais perto da estrada. Ela estava parcialmente nua e, igualzinho ao caso da Diana, tinha uma meia de basquete branca amarrada no pescoço com um nó muito específico. E foi aí que todas essas semelhanças começaram a chamar muito a atenção. Eram 2 casais, na mesma região, o mesmo tipo de arma e aquele detalhe da meia no pescoço. Então, para a polícia, o que mais fazia sentido naquele momento é que os 2 crimes estavam ligados. Até porque o Mike vivia por ali, ele conhecia bem a floresta e já tinha aquele histórico violento. A teoria é que ele teria cometido o primeiro crime e meses depois ele fez o mesmo com a própria esposa antes de desaparecer. Com o passar do tempo, essa versão foi ficando cada vez mais forte. Décadas se passaram e muita gente continuava atrás dele, acreditando que o Mike era o verdadeiro responsável por tudo o que tinha acontecido. Tinha gente que acreditava que ele ainda estava escondido nas montanhas, vivendo isolado, ou então que tinha mudado de identidade e que estava morando bem longe dali. Mas independente da teoria,
Para muita gente, o caso já estava resolvido e eles só precisavam encontrar o Mike. E assim, o caso ficou parado por mais de 20 anos. Até que no dia 26 de março de 2011, 25 anos depois de tudo, alguns coletores de pontas de chifre estavam explorando uma área de mata fechada. Não era uma trilha comum, era um lugar onde raramente as pessoas passavam. E foi ali, no meio da vegetação, que eles viram algo branco saindo da terra e das folhas secas. Quando eles chegaram mais perto, para perceberem o que era aquilo, eles viram que era um crânio humano. Ele estava a cerca de 1,5 km do local onde a caminhonete do Mike tinha sido encontrada. A polícia foi até lá, vasculhou toda a área e também encontrou uma mandíbula. Esses ossos foram enviados para análises de DNA e também para análise da arcada dentária. E o resultado confirmou que aqueles ossos pertenciam ao Mike. Só que tinha um detalhe bem importante. Não tinha nenhum sinal de trauma no crânio. Não tinha nenhum buraco de bala, nenhuma fratura, e isso dificultou muito o trabalho da perícia para conseguir determinar qual era a causa exata da morte. E também teve mais uma coisa que chamou bastante a atenção. Aquela área onde os ossos foram encontrados já tinha sido vasculhada naquela época e ninguém encontrou absolutamente nada ali. A única certeza que os peritos tiveram foi que o tempo que os ossos estavam ali batia exatamente com aquele mesmo período em que a Diana tinha perdido a vida. Ou seja, talvez o Mike nunca tenha saído daquela floresta. Com isso, a teoria que ele teria feito aquilo na época e fugiu caiu por terra. E a pergunta passou a ser outra: quem levou a Crystal até aquele camarte? E foi aí que a história começou a desmoronar, porque aquela explicação, que parecia ser muito óbvia, parou de fazer sentido naquele momento. Se o Mike realmente fosse o criminoso, ele teria atacado a Diana e depois dirigido 50 quilômetros só para deixar a filha em segurança naquele mercado, o que já é uma decisão bem incomum nesse tipo de crime. Em vez de aproveitar para fugir dali, ele teria feito todo o caminho de volta, dirigido de novo até aquela área isolada, só para atentar contra a própria vida a poucos metros de onde a esposa estava. Claro que isso não prova que ele é inocente, até porque a gente sabe que o ser humano é capaz de tudo. Mas foi nesse ponto, nesse momento da história, que alguns investigadores começaram a olhar esse caso de uma outra forma, porque aquela teoria que parecia tão sólida agora já não era mais, principalmente por causa daquele outro casal. Porque sim, a gente sabe que, infelizmente, esses crimes por violenta emoção acontecem principalmente contra as mulheres. Então, é fácil a gente imaginar que o Mike poderia ter atacado a Diana por ciúme ou alguma coisa do tipo. Mas o outro caso era completamente diferente. Eles não tinham uma ligação com o Mike e ele também não tinha um motivo aparente. E o pior é que a forma que tudo aconteceu não parecia que era algo impulsivo, parecia algo planejado. Então, por esse motivo, as pessoas começaram a se questionar. E se o Mike não tivesse feito nada disso e fosse apenas uma outra vítima? E se existisse uma terceira pessoa, alguém que já estava escondido ali naquela região, esperando o próximo casal aparecer? E essa dúvida ficou ainda maior, porque outros crimes parecidos continuaram acontecendo por ali. Inclusive, depois que o Mike e a Diana já estavam desaparecidos. Eram sempre em lugares isolados, longe de todo mundo, com casais que só queriam acampar ou então passar o dia ali. Nem todos tinham o mesmo nível de detalhes e nem o mesmo nível de violência, mas o contexto era parecido o suficiente. Então, se o Mike perdeu a vida naquela época que a perícia indicou, ele não poderia estar por trás de todos os outros ataques que vieram depois. E aí que fica a pergunta: será que foi só uma coincidência esses outros crimes parecidos acontecerem? Ou então tem alguém se aproveitando daquele isolamento para cometer crimes sem nunca ser visto? A polícia nunca conseguiu confirmar oficialmente que esses casos estão conectados, mas a verdade é que eles também nunca conseguiram descartar totalmente essa possibilidade.
E enquanto a polícia não tiver uma prova definitiva, o nome do Mike vai continuar preso nesse mistério. Porque, para a polícia, as evidências da época, a arma do mesmo calibre, o bilhete no painel do carro e o histórico de violência dele ainda pesam demais. Ele nunca foi 100% inocentado, mas também nunca puderam provar que ele era o verdadeiro culpado. E por isso, esse caso segue aberto e continua sendo um dos maiores mistérios da região mineral. Então é isso, gente. Esse é o caso de hoje. Mas eu quero que você me deixe aqui nos comentários. O que você acha de tudo isso? Será que realmente o Mike estava por trás do caso da Diana e também do outro casal, do Steven e da Ruth? Ou não? Será que existe a possibilidade de ter uma outra pessoa que fique escondida ali e que ninguém até hoje conseguiu linkar nesses dois crimes?